Esse livro que está em sua mão é o de 4 ou 5 anos atrás. Já tem um outro com a capa preta. Inclusive tem outro. Terceira edição, é? Isso, tem a terceira edição, que inclusive vende na livraria do professor Alexandre Costa. Outro filho de portugueses. Se você chegar para o cara, bicho, se você conversar com o cara, você está conversando com português de antes de 98. Você conversa com o professor Alexandre Costa, as memórias de infância dos avós, a memória de infância do pai. Tipo, poucas vezes você entende que você conversa com um cara que nunca pisou em Portugal e que é mais português que qualquer um desses caras que nasceram depois de década de 90, não é isso? Isso é muito fixe de ver. Mas sabes, tu aqui no norte de Portugal, eu vivo no Minho, aqui em Ponte Lima, não é? Como tinha dito, e eu sei que o teu avô também era daqui, não é? Aqui ainda se sente um bocado do espírito, na zona rural ainda se sente esse espírito português, pá. Isso é muito bom ver isso aqui. Mas está cada vez mais raro encontrar isso. Cada vez mais raro, sem dúvida, pá. Olha, eu queria perguntar a tua opinião, porque certamente tu concordas comigo que todas as civilizações inevitavelmente colapsam. E eu gostaria de saber a tua opinião de quais são as tuas teorias ou quais são as tuas, se calhar, os teus cenários na tua cabeça relativamente ao colapso do Fiat e da sociedade ocidental que nós temos hoje em dia. Como é que isso vai acontecer? Tem uma teoria que chama Fourth Turn, né? Que nos Estados Unidos cai direitinho. Que a cada 4 gerações, 80 anos, tem um reset, né? Teve a Revolução Americana, teve a Guerra Civil, teve a Segunda Guerra Mundial e tá na hora de novo, não é isso? 80, 80, 80, não é isso? Caramba, E o que é que tu achas que vai precipitar desta vez? E também tem ciclos. Geralmente a moeda dominante, ela dura entre 140 e 180 anos. Isso aconteceu também 7, 8 vezes. E o dólar também tá chegando na próxima década no limite dele, não é isso? Vamos ver o que é que vai acontecer aí. Rapaz, as mudanças aí... Inclusive, um youtuber que aposentou de Bitcoin por recomendar Bitcoin pra galera foi Stefan Molyneux, um cara essencial na primeira eleição do Trump. Ele recomendou o Bitcoin pra galera, muitas pessoas ficaram milionárias. O cabra doou no Bitcoin e resolveu a vida do cara, né? É um negócio que pode acabar acontecendo com vocês também. Você já ouviu falar de Stefan Molyneux? Sim, já ouvi. Mas voltando, respondendo sua pergunta objetivamente, o que é que eu acho do futuro? O Estado Social é sustentável. Nós seremos livres como ninguém nunca foi, ou nós seremos escravos como ninguém nunca foi. O Hans Hermann Hoppe, no Democracia é o Deus que Falhou, ele também demonstra que os países menores tendem a ser mais livres e os países maiores tendem a ser mais totalitários. Por que a fecundidade na Espanha é quase 20% menor do que em Portugal? Porque a Espanha chega a ter imposto sobre patrimônio, não é isso? Isso. A Espanha não aceita que em Portugal. O pior é a fecundidade menor, Renato, e mais abortos ainda. Pois é. Porque o Estado é mais totalitário. Porque o Estado é mais imposto sobre patrimônio na Espanha, bicho. Exato, pagas imposto sobre herança. Só que a Espanha, por economia de escala, tem condição de constituir um aparato repressor maior. Países como o Uruguai não tem nem jato, eles não têm aeronáutica. Tem forças armadas. Um país desse vai ter como oprimir a população de 3 milhões de habitantes. Quanto menor o país, ele tende a ser menos opressor. Inclusive por economia de escala, mas também porque ele depende mais do comércio exterior, porque é mais fácil os caras votarem com os pés caírem fora do país. Exatamente. Não tem como um país como a Espanha, 20% dos espanhóis caírem fora, como 20% dos portugueses caíram fora de Portugal, não é isso? Sem dúvida. É muito mais difícil. Tem, né? Mas muito mais difícil. Aconteceu na Guerra Civil, né? Migração em massa lá. Sim, mas é isso. Voltando à pergunta, é para cair fora de Portugal? Não sei. Miguel Milhões não é residente dos Estados Unidos até hoje, né? Pois, certo. Ele já abdicou dessa cidadania, nem volta aqui nem nada. Mas o... Já abdicou? Sim, ele já disse isso. Não sei se ele disse isso em sentido figurativo, mas ele disse isso várias vezes já. Ele renunciou à cidadania portuguesa, velho? Não sei se residência. A residência tributária, né? Não, isso certamente. Isso não mas sim, ainda tem empresa cá. A França, inclusive, está com um projeto de lei recentemente para o cidadão não poder deixar de pagar imposto no país nem saindo de lá, você viu? Já está começando, velho. A Europa já está começando a querer meter a cobra igual os Estados Unidos, meu irmão. Os Estados Unidos também tem isso. É o único país do mundo, pelo menos que eu saiba, não é? Até agora, tu até podes mudar para o Dubai, mas continuas a pagar. É o único país relevante. Tem Guiné Equatorial, tem uns países merda, comunistas, Coreia do Norte, que faz assim, mas país merda, né? E é um país que não consegue fazer o enforcement disso. Os Estados Unidos conseguem. Pois é. Por isso é que tu fazes, né? O Wallet of Satoshi não abre nos Estados Unidos sem VPN, não. Não, isso é verdade. Olha, eles dizem assim, eu sou um gato. O gato é muito bom em comer pombo. Agora em desafiar leão, ele é péssimo, não é isso? Ora.
Estavas a falar sobre nações mais pequenas serem menos autoritárias. Tu achas que isso é um futuro possível na Europa? Termos mais Liechtensteins e mais Luxemburgos e mais cantões de suíços espalhados pela Europa e vermos as nações a começar a quebrar nesse sentido? Rapaz, a Europa vai colapsar financeiramente. A maioria das pessoas na Europa planejam sua vida baseado em uma mentira que é o welfare. Os europeus não vão aposentar. Não vai ter saúde e educação pública. Daqui a 10, 20 anos, os recursos para isso aí vão ser 10 vezes menores, sem exagero nenhum. Acabou, bicho. Acabou. Não vai existir mais Estado social em 20 anos no mundo. Vão ter lugares que vão ser super livres e ricos, tipo Singapura, e vão ter lugares que vão ser Coreia do Norte. Coreia do Norte a Cuba perdeu 30% da população em 3 anos, sabia disso? O governo admite que perdeu 1 milhão de pessoas em 1 ano. Eles não querem fazer o censo de tão vergonhoso que é. Exatamente. E não cai, o regime não cai, bicho. Você já imaginou Portugal? Ela perdeu 7 milhões, não é? Nós falámos que estava a ser um desastre humanitário. A Ucrânia entrou em guerra com a Rússia, perdeu 7 milhões de pessoas, mas a Venezuela perdeu exatamente as mesmas pessoas. Mas ninguém falou a guerra dos últimos anos, a guerra desse século, que morreu mais gente, não foi na Ucrânia, não, foi em Tigray, né? Quantas pessoas já ouviram falar na guerra de Tigray? Estão cagando pra isso aí. A do Ucrânia tá na televisão, meu irmão. O quê? É do interesse. A guerra da Ucrânia foi financiada pelo mensalão americano. A FTX era o mensalão ucraniano. O filho do Biden, o Hunter, vendia obra de artes a milhões dos vagabundos da Ucrânia e era contratado como CEO de empresa ucraniana, né? A Ucrânia era parte do esquema era e ainda é, né? Parte do esquema de financiamento dos democratas dos Estados Unidos. É o único motivo da Ucrânia estar na televisão e a guerra de Tigray não tá, né? E tu viste agora, o Biden permitiu lançar mísseis americanos em território russo por parte da Ucrânia, já para preparar terreno de evitar que o Trump consiga parar o conflito tão rapidamente quanto conseguiria parar se ele não permitisse fazer isso, porque está a escalar o conflito a permitir mísseis americanos ir para o território russo. A Ucrânia tem varíola? Tenho o quê? Desculpa, não percebi. Varíola? Varíola, doença, varíola. Não faço Você ideia. sabe o que é varíola? Sei, mas não sei se a Ucrânia tem, não faço ideia. A Rússia, declaradamente, tem toneladas disso. Inclusive, eles passaram décadas escolhendo as cepas mais violentas, não é isso? Tem laboratórios que tem isso. É uma doença que 1/3 das pessoas ficam sequeladas, ficam cegas, surdas, ficam todas deformadas. Muitas delas, inclusive, tem orquite, perde o ovo, não é isso? E 1/3 das pessoas morrem. É uma doença que você espirra e uma pessoa a 3 km pega a doença e morre. Não é como o Covid que você tem que tocar na pessoa ou em vômito da pessoa. Eles poderiam soltar isso a qualquer momento, vacinar para a população, os militares soltar essa merda? Podiam, claro. Eles têm armas químicas. Claro, óbvio. Todos esses cercos que a Rússia fez, eles poderiam ter economizado milhares de vidas e milhões de dólares usando armas químicas. Mariupol, todos esses aí, eles gastaram. A Rússia está lutando uma guerra que eles consideram amplamente legítima e com meios que eles não estão usando nem 1/10 da capacidade deles, não é isso? Eles estão lutando uma guerra sem regras ou com regras? Quem foi que destruiu a infraestrutura civil da tubulação? Foi a Rússia? A Rússia destruiu alguma como é que chama a estrutura civil da Europa? Foi a Rússia que explodiu o negócio do gasoduto ou foi o ucraniano com o americano? Foi o americano que explodiu, não é isso? Foi o americano, né? É óbvio, isso nem sequer é contestado. Os próprios admitem isso indiretamente. Os russos poderiam estar cortando cabo de internet dos Estados Unidos pelo mundo aí? Eles iam estar prejuízo financeiro, deixando a Austrália, a Nova Zelândia 2, 3 dias sem internet? Eles estão fazendo isso? Eles não têm condições de fazer isso? Claro que tem. Eu vou fazer uma pergunta a você aqui, que muitas pessoas não pensam nisso. Na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha bigodista tinha 12 vezes mais arma química do que na Primeira. Porque eles nunca usaram, nem na queda de Berlim. Nunca usaram arma química na Europa na Segunda Guerra, não é isso? Usaram arma química? Teve gás mostarda, essas coisas da Segunda Guerra? Não, foi mais na Primeira, sim. Mas por que não usaram? Por quê? Por que é que não usaram? Porque o outro lado também tinha, né? Exatamente. Aí está. Se um usasse o outro, ia usar, né? Sabe quem foi a única pessoa que usou arma química? Na década de 80, a Ucrânia decidiu dar todas as armas nucleares à Rússia. Pronto, fodeu. É uma grande... Como é que é a história, inclusive, do barco português que naufragou em Portugal? O líder tribal manda eles entregar as armas, depois estupra e mata todo mundo, não é isso? Não tem a história dessa portuguesa? Não conheço essa. Tem um nome desse, um barco com o nome de santo, foi no século XVII também. Os caras naufragaram perto de Moçambique e tal, perto da África do Sul lá.
Chegou o Liga Tribal, não, entrega as armas e tal, que eu mando vocês pra chegar em Moçambique e tal. O cara entregou as armas, todo mundo estuprado e morto. Acho que de 3 mil caras saíram 3 vivos, né? Todos arrombados, cheios de doença, né? Mas voltando. Isso é uma lição universal. Claro. Se você renunciar liberdade por segurança, você termina sendo uma das duas. Isso aí é sabido há milhares de anos, né? Pai fundador de C200, mas os clássicos já sabiam disso, né? Hein? Exatamente. Quem renuncia à arma, renuncia à vida. Renuncia a tudo, né? Mas voltando. A gente tá falando de quê mesmo? Estávamos a falar sobre se o futuro da Europa é mais centralizado, se existe essa possibilidade de que... Teve um país que usou arma química na Segunda Guerra Mundial. O Japão. O Japão que a China não tinha, não é isso? Mas os Estados Unidos tinha. Quando lutou com eles no Pacífico. Se a Rússia realmente for pressionada, ela não precisa usar arma atômica para acabar com a Europa, não. A Europa já está comprometida pela demografia e a Europa já está comprometida pela economia. A Rússia se fodeu na guerra financeiramente, em grande parte, mas para a maioria das pessoas que morreram, eles consideram unspendables, né? Tipo, porcaria, é prisioneiro, cara sem emprego do interior. E a população que ele ganhou foi de mulher e criança. Como a Europa ganhou um montão de mulher e criança da Ucrânia. Os territórios conquistados 20 vezes mais gente do que sai do país, da Rússia. Não entendeu o que eu estou dizendo? A Rússia tem uma fecundidade média menor que a União Europeia. Eles também estão disputando gente, também dando colapso. A China tem uma fecundidade média menor do que a União Europeia. Ela disputa por gente. A China o mundo inteiro fechada relativamente àquilo que é a sustentabilidade do seu país. O mundo inteiro, a guerra convencional, disputando criança e mulher, e vocês tirando onda de gente querendo ir morar no Portugal, tá vendo?